Olá, prezados amigos do CASP, Major Sassada. Estou gravando esse vídeo rapidamente. Nos anos anteriores, eu sempre consegui ofertar uma aula online, só que este ano eu estou em Brasília, estou trabalhando aqui em um grupo de trabalho para a gente poder fazer uma matriz de um curso de Polícia Comunitária Nacional. Estou impossibilitado de, na turma de vocês, fazer essa aula. Mas eu acho importante gravar um vídeo aqui, principalmente para destacar alguns pontos importantes da nossa disciplina, né? Não só para a prova, mas que vocês possam também ter como um reforço de aprendizado da nossa disciplina. Esse formato EAD, infelizmente, ele coloca algumas limitações e eu acho a nossa disciplina extremamente importante, principalmente para que vocês possam ampliar a visão sobre estratégias de prevenção ou ferramentas que vocês podem utilizar na condição de comandantes, né? E aí eu estou falando já com sargento que já deve estar na função de comando, outros que podem assumir função de comandos, que tem uma responsabilidade territorial. Nós estamos agora na polícia passando por esse processo de setorização, subsetorização, onde cada vez mais busca-se do sargento um papel de protagonista, não só no sentido de auxiliar, mas aquele de desenvolver estratégias, né, de prevenção criminal. Então, o objetivo da nossa disciplina é dar ferramentas para que vocês possam ampliar o olhar sobre os fenômenos criminais e pensar todas as variáveis antes de implementar determinada estratégia, né? Então, eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui a partir da primeira unidade, onde a gente vem com os postulados aí, principalmente Durkheim, e é importante a gente trazer alguns conceitos. O que o Durkheim ele se propõe a estudar é o fato social. O fato social é toda aquela ação humana que gera determinado reflexo na sociedade. E, dentro dessas ações humanas, né, nós temos ações que são compartilhadas, que são socializadas das pessoas e tidas como situações normais do dia a dia, mas nós temos algumas ações que são praticadas do indivíduo na sociedade que geram um impacto social muito forte e negativo, né? E por isso a gente denomina como um desvio. Então, nós temos desvios que são desvios simples, nós temos desvios que são desvios graves, né? Vou citar como exemplo aqui: se você fura uma fila na nossa sociedade, então é importante lembrar também que o fato social ele vai ter impactos diferentes, em tempos diferentes, em sociedades diferentes, mas dentro da nossa sociedade, nossa cultura, se você fura uma fila, você não é algo grave, mas é um desvio, é um comportamento reprovável para a nossa sociedade. Algum desse comportamento reprovável, algum desses desvios, o impacto na sociedade é tão grande que ele tem um nome especial, que no nosso caso vamos chamar de crime. Então, primeira coisa que nós temos que saber é que o fato social ele é normal, tá? O desvio ele é normal, porque não há sociedade aonde não haverá desvio. Então ele acontece em toda a sociedade, por mais que a gente tente padronizar padrões de comportamentos que são socialmente aceitos, e é aquele comportamento que a sociedade espera que o indivíduo tome. Por mais que a gente tenha esse conjunto de comportamentos que se espera do indivíduo, sempre nós teremos aquele indivíduo que vai fugir ao padrão de comportamento médio na sociedade. Então sempre teremos aquele indivíduo que vai cometer o desvio. E o crime é um desvio que é altamente reprovável, que como qualquer outro tipo de fato social, qualquer outro tipo de desvio, o crime, então, na ótica de Durkheim, ele sempre vai acontecer, independente do tempo, independente da sociedade. Sempre nós teremos aquele indivíduo que vai fugir ao padrão de comportamento médio estabelecido e vai cometer aqueles comportamentos, tanto que são menos reprováveis como são mais reprováveis. E aí a gente coloca o crime como sendo aqueles comportamentos mais reprováveis pela sociedade. Nesse sentido, então, se ele acontece em qualquer lugar, ele sempre aconteceu, acontece hoje, sempre vai acontecer, Durkheim trata o crime como sendo um fato social normal,
normal porque existe em toda sociedade. Só que o fato de ser normal não quer dizer ser aceitável, né? É por isso que nós temos que desenvolver mecanismos sociais para evitar que esses desvios que são reprováveis pela comunidade, eles sejam diminuídos. Porque quanto maior a quantidade de pessoas que cometem desvio, menor é a coesão social. Coesão social, numa linguagem mais simples, nós podemos entender como a quantidade de pessoas que estão alinhadas àquele padrão de comportamento médio que se espera de um indivíduo na sociedade. E esse padrão de comportamento que se espera de um indivíduo da sociedade, eles surgem de forma mais simples, pensando também, de pactos sociais que são estabelecidos dentro daquilo que se entende como sendo necessário para a vida em sociedade. Então, quanto maior a quantidade de indivíduos que adotam comportamentos desejáveis, maior a coesão social, e quanto maior a coesão social, maior é a condição daquela sociedade, né, sobreviver com qualidade, dos indivíduos ter qualidade de vida naquela sociedade, uma vez que ele está alinhando o seu comportamento dentro daquilo que a maioria espera. Quando nós temos um indivíduo que comete um desvio, que ele foge desse padrão de comportamento que se espera, isso faz com que reduza a coesão social. E quanto menor a coesão social, menor as condições de vida favorável para uma vida de qualidade na sociedade. Então, para que a gente mantenha a coesão social, o que é necessário? É necessário que aquele indivíduo que cometeu o desvio, ele seja realinhado. E esse realinhamento, segundo Durkheim, ele vem através de uma sanção. Sanção. Então, o crime é normal, mas não é desejável. Então, para que ele não seja desejável, o que a gente faz? Aquele indivíduo que comete o crime, ele tem que ser submetido a uma sanção. Porque na medida em que ele for sancionado, essa sanção, ela vai desestimular outros indivíduos que têm a intenção de cometer o mesmo desvio a não cometer, fazendo com que a coesão social se mantenha, ainda que se tenha uma quantidade de indivíduos significativa que tenha a mesma pretensão de cometer os desvios. Por isso que Durkheim coloca que o crime, além de normal, ele é útil e necessário. Ele tem uma função social. E a função social do crime está na medida em que aquele que o pratica é sancionado, e o fato de ser sancionado desestimula aqueles outros indivíduos que têm a mesma intenção de cometer aquele desvio a não cometer, reforçando assim a coesão. Isso foi o objeto do nosso primeiro fórum de discussão. É um conceito importante para a gente entender, até como técnicos e profissionais de segurança pública. Por exemplo, se o crime é normal porque ele sempre existe e sempre vai existir, então a função da polícia não é acabar com o crime. Porque se essa fosse a função da polícia, a nossa missão fosse acabar com o crime, seria uma missão impossível. Porque nunca nós vamos conseguir acabar com o crime. O crime ele sempre vai existir. O que nós tentamos combater é a concentração do crime, que tem o nome de criminalidade. Então, a concentração do crime em determinado espaço, né, que gera criminalidade, que nós temos que combater. O crime como fato social, como sendo esse desvio que acontece em todos os lugares, a gente nunca vai conseguir combater. Então essa é a primeira ideia que é importante a gente debater, e dentro desse raciocínio, Durkheim fala que a sociedade ela tem dois estágios, o normal e o patológico. Né? O normal é aquele onde acontece o crime, porque é normal, né? Mas que o criminoso é sancionado, e o fato de ele ser sancionado faz com que haja um reforço da coesão social. O estado patológico, né, o estado que, vou falar um termo aqui de anomia, onde há uma ausência das normas, das instituições de controle, aonde há uma total ruptura, né, desse tecido social, que é extremamente onde os desvios eles não são corrigidos, né, não são sancionados, e cada vez mais pessoas cometendo desvio, uma total ruptura da coesão social, e isso faz com que seja um ambiente de adoecimento social. Então é uma sociedade doente. Me lembro que eu coloquei lá uma reflexão, né, sobre o Brasil. Está no estado normal ou
ou está no estado patológico? Uma discussão grande, muito interessante, pessoas achando que está no estado de normalidade, está no estado de patologia social, né, considerando as fragilidades da legislação que nós temos no Brasil, mas fato é que, no geral, nós estamos num estado de normalidade, né? As pessoas ainda no Brasil, em sua imensa maioria, obviamente que nós temos casos isolados que precisam ser verificados de forma especial, mas no contexto geral, nós estamos no lado de normalidade. Então, passando rapidamente para a gente poder pensar esse primeiro ponto da unidade. No segundo módulo, a gente já começa a entrar dentro das teorias criminais e eu vou falar aqui rapidamente, pensando palavra-chave, para que você que estudou, para você que fez os exercícios, você que participou do fórum, para que vocês relembrem, né? E a primeira teoria que eu vou trazer aqui é a teoria ecológica, né? Conhecida também como a Escola de Chicago, né? O que fala essa teoria? Ela coloca que a criminalidade, primeiro, é um fenômeno novo. Ela coloca a criminalidade como um fenômeno da urbanização desorganizada, né? Vamos pensar, para a gente poder fazer uma analogia, vocês imaginarem de forma mais fácil, uma cidade do interior. Nós temos uma cidade do interior, via de regra, é uma cidade onde os índices de desvio eles tendem a ser menor do que numa grande cidade, né? Porque os mecanismos de controle numa cidade pequena eles tendem a ser mais efetivos. E aí eu vou falar tanto do controle social formal como do controle social informal. O controle social informal é a capacidade que a própria comunidade, que os próprios indivíduos têm de se autorregular através do processo de socialização, da sua cultura, da sua postura, né? Então é aquele indivíduo que a presença de um outro indivíduo que passou por um mesmo processo de socialização consegue exercer influência sobre o seu comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui que é comum. Imagine então uma menina de uma cidade do interior, né, apaixonada pelo seu namorado e de repente manda uma foto para o seu namorado sensual. E o seu namorado, no intuito de se projetar, de aparecer, acaba compartilhando essa foto com um amigo, que compartilha com outro amigo, com outro amigo, com outro amigo, com outro amigo, que vê a cidade inteira, viu a foto da menina. Como será o comportamento dessa menina quando ela souber que a sua foto foi exposta para toda a cidade? Ainda que ninguém fale nada com ela, quando ela estiver andando pela rua, vocês acham que essa menina vai se sentir confortável ou desconfortável? Então, esse sentimento, pensando que uma menina que passou por um processo de socialização, né, dentro dos valores e cultura da nossa sociedade, né, essa menina no interior, né, esse sentimento que ela vai ter quando ela estiver na rua e as pessoas começarem a olhar para ela, é a sanção. É uma sanção, mas não é uma sanção formal de Estado. É uma sanção em razão desse controle informal que a sociedade exerce sobre o comportamento dela. E esse controle é tão forte, né, que casos semelhantes a este, né, acontecido de forma real, é tão forte em que a menina não sabe lidar com esse sentimento e acaba cometendo suicídio. Então, e aí eu estou falando de um desvio ao nosso ver hoje, né, que não é um desvio grave, não é um desvio sancionável, sob o ponto de vista da menina, porque de quem compartilha né, tanto que houve uma mudança na legislação. Então é importante entender que o desvio, né, o que é ou o que não é, ele muda de acordo com o tempo, com os valores que nós atribuímos na sociedade. À medida que a sociedade vai evoluindo, isso aí vai mudando também, né? Então, quem compartilha comete crime. Mas quem enviou a menina, não. Ela acaba sendo vítima desse processo, tanto que a lei visa proteger justamente a honra, a imagem dessa pessoa, né? Então, essa é a forma de controle informal. Então, numa cidade pequena, os indivíduos eles se encontram
dentro de uma espécie de controle maior, na medida em que os seus fatos sociais, as ações que eles cometem em sociedade, eles são mais percebidos por um coletivo, e esse coletivo consegue exercer controle sobre seu comportamento. Muitos teóricos atribuem a esse motivo o fato de que no interior a criminalidade seja menor. O cara, imagina um indivíduo que ele comete um furto ou um roubo no interior, rapidamente a cidade toda está sabendo, né? E isso faz com que a pressão social sobre o comportamento dele seja muito maior. Agora imagina uma grande cidade, né? Imagina uma grande cidade onde são indivíduos diferentes, de regiões diferentes, que vêm deslocando para a cidade em busca de uma maior oportunidade. Então nós temos indivíduos, às vezes, com valores, né, com culturas diferentes, que vão se misturar dentro do mesmo ambiente. Isso, segundo a escola de teoria ecológica, isso gera uma desorganização social. Ou seja, como nós temos aqui indivíduos diferentes, vindo de realidades diferentes, culturas e valores diferentes, a sociedade ela acaba perdendo a capacidade de exercer um controle de forma mais efetiva sobre o comportamento do indivíduo. Então, isso é uma desorganização social. Além disso, né, toda cidade ela tem uma capacidade física de absorção desse pessoal que vem de outros locais em busca de oportunidade. Chega um momento em que tanto a alocação no mercado formal de trabalho, como os meios legítimos, né, de obtenção de renda, de sobrevivência, eles se esgotam devido a essa limitação. No entanto, por vezes as pessoas elas não param de ir, elas continuam chegando. E como elas continuam chegando, é um fenômeno que acontece muito grande nas próprias cidades, isso gera também uma desorganização física. Então, o fruto dessa desorganização física, juntamente com a desorganização social, onde a sociedade ela perde essa capacidade de exercer o controle de forma natural sobre o comportamento do indivíduo, são os elementos necessários para o surgimento da criminalidade, que é a concentração do crime em determinado espaço. As pessoas começam a buscar alternativas em mercados formais, e junto a isso elas não conseguem tantas oportunidades, né, ocupando áreas periféricas da cidade. Então esse conjunto de fatores, a perda de oportunidades, o esgotamento, né, dos meios legítimos, e isso dentro dessa mistura toda de cultura, de comportamentos que chegam, são os fatores propícios para a ocorrência do crime, né, e a concentração disso, criminalidade. Então a palavra-chave quando a gente fala de teoria ecológica é o desorganização física e social. Muito importante isso. Aí vamos passar um pouquinho falando sobre a teoria da anomia. A teoria da anomia, né, tem como expoente aí Robert King Merton, e aí vamos pensar, ela logicamente tem a sua referência lá pelos postulados de Durkheim, mas quando a gente fala teoria sobre a ótica de Robert King Merton, nós estamos falando da diferença entre as metas sociais e os meios disponíveis para alcance dessas metas sociais. O que o Merton fala? Fala que as metas sociais elas são colocadas de igual forma para todo mundo. Se a gente pensar no modelo da nossa sociedade, a gente parar e conversar com um indivíduo na rua, perguntar assim, qual que é a sua meta social? O que você espera da sua vida? Né? Imagine aí, qual a probabilidade de você ter uma resposta do tipo, eu quero ter um emprego de qualidade, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero colocar minha família, meus filhos numa escola de qualidade, eu quero ter condições de fazer uma viagem boa com a minha família, ter alimento de qualidade, roupa, né, ter condições de comprar bens de consumo, televisão, computador, celular. Qual é a probabilidade? Pensa aí. É alta, não é? E essa meta social, ela é colocada assim, tanto para o menino que está lá na periferia, como o indivíduo da classe média, como aqueles que são classe alta. A meta social é colocada como se fosse uma linha que deve ser alcançada por todos, independente dos recursos que ele tem disponível para alcançar essas metas. E é essa diferença que, segundo Robert King Merton, que gera o elemento favorável para o cometimento do crime. O indivíduo que tem acesso aos meios legítimos para alcance das suas metas sociais, ou seja, ele tem um emprego que dá ele um bom salário, ele tem uma família estruturada que dá ele uma certa ascensão de renda, ele tem uma herança, ele tem uma habilidade especial, ele é um atleta de alta performance, né, ele é um artista,
Então, aquele que tem acesso aos meios legítimos, ele consegue atingir as metas sem que seja necessário o cometimento de nenhum desvio. Mas aqueles que não têm acesso aos meios legítimos, de igual forma, eles têm que atingir a meta, que é igual para todos. Mas como ele não tem acesso aos meios legítimos para o alcance dessas metas, segundo então essa teoria de meta, eles vão buscar atingir essa meta através do desvio. Então a diferença entre meios e metas, né, são os elementos que contribuem para que o indivíduo cometa o desvio. Aí a sociedade coloca para mim que eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, mas eu não tenho condição, então eu vou roubar. Então o único jeito que eu tenho de atingir a meta, se eu não tenho acesso aos meios legítimos, é roubando, sequestrando, né, furtando, né, cometendo algum crime, algum desvio assim, para a gente poder cometer um estelionato, para cometer, para que consiga atingir a meta. Então, ideia central da teoria de anomia é que o que leva o indivíduo a cometer o crime é a diferença entre os meios e metas sociais. Enquanto as metas sociais, as colocadas de igual forma para todos, os meios legítimos para alcançar as metas não estão da mesma forma para todo mundo. Vou tomar água aqui, pessoal. E aí nós vamos conversar rapidamente aqui também sobre a teoria dos rótulos. O que a teoria dos rótulos fala? Fala que todo indivíduo que é submetido a uma forte rotulação social, ele tende-se a investir desse rótulo e passar a ser aquilo que é colocado como certo. Então, se o indivíduo ele tem uma primeira experiência, né, no sistema de justiça criminal, ele passa a ser rotulado. E a partir do momento que ele é rotulado, esse cara é bandido, esse cara não presta. Né? A própria sociedade, por isso que é uma rotulação social, ela começa a fazer um bloqueio de oportunidades sobre esses indivíduos, que quando ele não vê outra alternativa, ele vai buscar também a cometer, todo mundo está falando que eu sou bandido, ninguém me dá emprego, ninguém me dá oportunidade, então, para mim não tem outra forma a não ser virar bandido. Então essa é a ideia da teoria. Todo indivíduo submetido a uma forte rotulação social, ele tende-se a investir desse rótulo e passar a ser aquilo que é colocado como sendo. Quer dizer, um exemplo do nosso meio, vocês vão se identificar com esse exemplo. Imagine aquele militar que todo mundo fala que ele é ruim de serviço, no nosso linguajar ele é muxiba. Esse cara é um muxiba, não quer trabalhar com esse cara é um muxiba. Aí todo mundo, a polícia inteira começa a rotular o cara. Muxiba. Aí, não, dá isso aqui, deixa esse cara encostado ali, porque não serve fazer nada, ele é um muxiba. Vai chegar um ponto que o militar vai falar o seguinte, todo mundo fala que eu sou muxiba. Fala que eu sou muxiba, me chama muxiba. Ninguém quer trabalhar comigo, eu vou fazer o quê? Você é muxiba. O cara vai, se investe desse rótulo que é colocado e vai ser muxiba. O cara vai ser muxiba o resto da vida. Né, porque todo submetido a uma forte rotulação social, né, ele se investe desse rótulo e aí ele vai passar a ser aquilo que já é colocado, né, para ele. Se todo mundo falar que eu sou bandido, eu não vejo outra alternativa a não ser bandido, então vou ser bandido. Todo mundo fala que eu sou muxiba, não vejo outra alternativa a não ser muxiba, então vou ser muxiba, tá? Eu vou cortar aqui e vou passar, só para não ficar um vídeo muito extenso, e vou passar agora para o segundo vídeo para a gente poder continuar essa discussão, beleza? Aí vamos partilhar, vamos ver se eu vou dividir esse nosso bate-papo em 3 vídeos, tá?